O Jornal da Câmara está de volta para apresentar o terceiro episódio da série produzida sobre o autismo. Hoje, os nossos convidados contam como receberam o diagnóstico de seus filhos e a importância de um acompanhamento permanente. Quando o médico fala para nós, ele é autista, hoje o nome correto é TEA, transtorno do espectro autista, e ele fala, não tem cura por toda a vida, por um certo momento cai o chão. É um menino alegre, sempre disposto, e hoje, né, o que ele mais quer é ser feliz. E nós, como pais de autista, nós sempre falamos a mesma coisa. O importante é nós proporcionarmos a eles qualidade de vida e que eles sejam felizes. A gente leva um baque, a gente leva um tempo para, quando sabe do diagnóstico, leva um tempo para assimilar, e andar de novo, né? Esse tempo do que a gente chama de tempo de luto, né? Que é o tempo da aceitação daquele diagnóstico, ele é um tempo que os pais têm que ter muito cuidado, né? Porque se ele for muito longo, ou se ele imobilizar os pais por muito tempo, isso vai prejudicar o filho, ou se os pais não quiserem aceitar, né, e não procurarem ajuda. Porque quanto mais cedo se trabalha com uma criança, com qualquer pessoa, quanto mais cedo, melhor é o desenvolvimento. O autista, ele não é autista. Uma criança nasceu com autismo, você não viu com 1 mês, não viu com 2 meses, não tem como. Mas ele nasceu com autista, com uma características que hoje está sendo comprovado que tem participação da genética. Bom, em primeiro lugar tem que ter o diagnóstico. Não adianta, o meu filho é parecido com o Álvaro, então ele é autista. Não, tem que ter o laudo certo. Depois que o laudo está na mão, daí procurar. Porque teve muitas mães que achavam que era autista sem laudo, sem nada. Não é assim, tem que ser tudo certinho para dar certo. Com o laudo na mão, atestando o autismo, daí procurar. Um autista, quando chega, seja qualquer idade, onde ele pare de receber o estímulo, que é o trabalho, com profissionais, ou trabalho em casa, mas geralmente com profissionais, né? Se ele não tem esse trabalho, ele não tem esse estímulo, ele não vai só estagnar, ele vai regredir. Isso, infelizmente, nós pais de autistas, e dificilmente você vai encontrar alguém que não vai dizer isso, que é durante a pandemia, onde teve a parada de tudo, né? Todo o trabalho pararam as escolas, pararam as terapias por um tempo, e eles ficaram muito reclusos em casa. E nós, pais, por mais que a gente busque, por mais que a gente saiba, a gente não é profissional, a gente é pai, a gente é mãe, e a gente não trabalha da mesma forma. Não, dessas mães, assim, procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que vai orientar, porque às vezes é uma coisa que a gente acha que está certo, não está. Então tem que ter uma pessoa para a gente perguntar, para a gente incomodar, como eu digo. Ele fez isso, daí eu digo para a Carol, o Álvaro fez isso, o que eu faço? Daí tu vai me dar um conselho, né? Como é que tem que agir, como é que não. E para as mães, as mães mais experientes, para não dizer velho, elas fazem isso. Procuram também as outras mães dos maiores. O que aconteceu quando o Lipe, que é o filho da Beth, deu uma crise? O que tu fez? Daí a Beth conta. Fiz isso e deu certo. Então, a socialização teve problema, regrediu. Com essa parada, eles todos regrediram, né? A questão do xixi na cama foi uma delas que eu comentei. Mas a ansiedade aumentou, né? Até hoje, que estamos já sem pandemia 2 anos praticamente, né?
o meu filho tem dificuldades na rua, né? Ele começou a ter algumas crises, que é coisa que ele não tinha, na rua, de sair correndo, né? Que tinha tido pouquíssimas vezes. Ou não querer entrar em algum lugar, ele simplesmente trava e ele não quer entrar em algum lugar que ele não consiga estar enxergando para dentro. Que é por quê? Porque lá é algo desconhecido. Falando um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, existe essa proporção maior de meninos para meninas. Mas também, ultimamente, o que nós vimos é o aumento crescente dos casos de autismo, tanto não somente em Passo Fundo, Brasil, mas no mundo. Existem diversas teorias, mas muito se fala que hoje estão mais diagnosticados os autistas, sendo assim também existe um número maior de casos, mas também existe o aumento natural dos casos de autismo. Tanto é que existe o CDC norte-americano, que é o instituto que mais faz pesquisas sobre autismo, que nós temos conhecimento, e lá quando ele começou, lá em 2004, era um caso a cada 166 nascimentos de crianças autistas. Hoje, na última pesquisa recente, cada 2 anos eles lançam uma pesquisa, hoje a última pesquisa que foi lançada é um caso a cada 44 nascimentos. Ou seja, existe um aumento grande de casos de nascimentos de autistas na proporção de nascimentos. Com as mães a gente troca a experiência. E é muito válido. Porque a gente, antes do grupo, tá, a gente não tinha a quem recorrer. Né, não. Daí foi aparecendo os profissionais, a Lúcia de Bortoli, que foi uma das pioneiras, né? Então, foi se formando aquele grupinho certo. E as mães que vão chegando, que procuram a gente vai orientando, né? Não vá, por exemplo, eles odeiam muita gente. Então, o que vai? Não levar em supermercado, que nem eu te contei antes, aquele menino. E quase todos eles tiveram o teste do Bourbon. Foram no Bourbon e aprontaram. Então, uma ligou para mim chorando que ele tinha dado um vexame lá no Bourbon. Eu disse, o Bourbon não pode ser antes dos 10, 12 anos. Hoje tem muito mais conhecimento. Sendo assim, muito mais áreas especialistas estão apontando e diagnosticando. Por exemplo, a Escola de Autistas. Ela foi inaugurada em 2001. Lá, quando foi inaugurada, eram 12 autistas. Começou com 12 autistas na escola. Hoje, são mais de 100 autistas. São 110 autistas e tem mais autistas ainda para entrar na escola. Ou seja, então existe sim um número crescente de autistas aqui também na nossa cidade. Como também nos outros locais onde que a gente sempre tem informação, a gente sempre busca informação, notícias, e no geral acontece isso, um aumento tanto de diagnóstico como também de casos de crianças com TEA. Hoje em dia, para te contar a história mesmo, é o seguinte, ele é o meu motorista, que eu não dirijo mais, ele é o meu cozinheiro, ele me ajuda. Eu, com meus 80 anos, já tenho dificuldade em vestir roupa e tudo. Daí eu grito, Álvaro, vem ajudar a mãe. Daí ele vem, puxa a roupa, jeito. Então, ele é o meu companheiro, né? Eu comento as coisas com ele, e ele às vezes fica bravo, né? E uma coisa que eu sempre fiz para ele seguir, de gostar dos outros autistas. E ele gosta muito de fazer fofoca. Hoje, o fulano deu piti na van. Daí ele conta todo o pitido, né, que é a crise, né? E então, ele é meu companheiro. Ele sabe as coisas. Agora, que nós vinha vindo, eu disse, o nome da moça é Carol. Porque eu tinha medo de chegar aqui e já não me lembrava, né? Daí ele disse, eu acho que a Carol é aquela ali. Ele disse assim, quando ele te viu. Então, é uma coisa muito boa ele para mim. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e um bom início de semana.